O que nos prende nessa Matrix? A gente fala muito, muitas pessoas falam bastante coisa, mas o que nos prende nessa Matrix? Existe uma coisa principal. Eu acredito que tudo na vida tem os seus efeitos, mas existe a causa. A causa gera efeitos. Então, é quase igual um polvo com os tentáculos. Cada tentáculo é um efeito. A causa é o corpo, que, sabe? Então, as pessoas trabalham muito nas causas. Mas o que acontece? Você está com um problema aqui, tá bom? Você precisa resolver. Aí você resolveu ele. Mas acontece que continua a causa mandando. Uma hora ele vai voltar. Ou ele vai se mudar para casa do lado, intensificando alguma coisa. Porque a causa vai continuar emitindo a mesma radiação, a mesma frequência que te deixou preso aqui. Mas o porquê isso? Qual é a causa de tudo? É uma só, pessoal. Por incrível que pareça, é você dar o seu poder para outra pessoa. É você perder a sua identidade. Nós já fomos prejudicados por passar pelo esquecimento. Que esse negócio de esquecer é uma coisa boa, como muitas pessoas falam, não, é mentira. Isso é papo furado. Seja quem for, entendeu? Não existe. Sabe, todo mundo sabe disso. Tá? Não é todo mundo, lógico. Você não pode pagar algo que você não sabe. Eu bato na porta da tua casa e falo, você me deve R$1.000. Fala, cara, eu nem te conheço. Nunca te vi na minha vida. Não, você me deve R$1.000. Não, é porque na vida passada você não vai lembrar. Mas você me disse, como assim? Deu para entender? Então não existe isso. Então a gente foi prejudicado. Então nós já esquecemos quem somos. Esse é a primeira forma. Descobrir quem você é. E descobrir que você não pode ficar dando o seu poder aos outros. Esse é o maior problema. Essa é a causa. A causa principal. Tá joia? A causa principal. O coração. É você não lembrar de onde você veio. É você se identificar tanto com esse corpo, tanto com essa vida, que você acredita que não existe mais nada a não ser essa vida. Essa vida é tudo que existe. Você pode até acreditar que quando você morrer, você vai para o paraíso, né? Entendeu? Mas você acredita que essa vida é só a que existe. Ou você acredita que só tem vida nesse planeta. Não existe vida alienígena. Tem pessoas que eu falo de alienígena riem até hoje. Mesmo com a internet aí, mesmo com um monte de avistamentos, mesmo a NASA já revelou, é que as pessoas não podem, as pessoas esperam muito que a mídia tradicional revele alguma coisa. A Rede Globo, aquilo, entendeu? Ou que alguém faça algum pronunciamento. Mas se você começar a pesquisar, tá bom? A CIA liberou muitos documentos. O FBI liberou muitos documentos. A NASA liberou muitos documentos. Nos últimos 10 anos, ou mais um pouquinho, nos últimos 10 anos praticamente, a NASA liberou, o FBI liberou muitos documentos. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas ainda continuam achando, mesmo com um monte de provas, um monte de evidências, mas por quê? Porque a mídia tradicional não fez aquele escarcéu. Porque a Rede Globo, vamos colocar aqui, que a Rede Globo não falou. Porque a NASA não fez um pronunciamento internacional. Porque o Trump não fez um pronunciamento, os Estados Unidos não falou nada. Entendeu? Mesmo que em 2000 eu não lembro se foi de 2000 a 2008, tá bom? O ministro da Defesa de um país, do Canadá, ele vai ao vivo e a cores num congresso nos Estados Unidos e revela a existência de alienígenas, que os Estados Unidos têm acordo com eles, outros países têm acordo com eles, e fala, é só procurar na internet. O cara é ministro da defesa de um país. O que significa que o cara é ministro da defesa? Tudo aquilo que invade o espaço aéreo deles, que invade o território deles, é perigoso. E esse ministro sabe. Ele não é um bobão, não é um Zé Ninguém, não é um mané, não é um auxiliar de escritório de um gabinete. Ele é o presidente, ele é um ministro. O ministro da Defesa da França também foi ao vivo e a cores e falou a mesma coisa. E as pessoas até hoje riem. Deu para entender? Então,
O que mais te prende aqui é você ter entregar o seu poder aos outros. Ok? Por quê? Quando você entrega seu poder aos outros, você perde a sua identidade. Entende? Você começa a criar crenças limitantes, falsas crenças. Você começa a ter preconceito. Por que tudo isso? Porque você se baseia na sua vida no que uma mídia fala, no que um pastor fala, no que um padre fala, no que não sei que na escola fala. Que a mídia, principalmente a mídia não falou, a mídia, deu para entender? Eu lembro que há pouco tempo atrás, todo mundo chamava a Rede Globo de Globolixo, as mídias de lixo, de mentirosas. Hoje os caras falam alguma coisa, você viu, saiu na Globo, eu falo, caracas. Até pouco tempo atrás, essa mesma pessoa falava que a Globo era um Globolixo. Que a mídia, mas agora a Globo falou. Aí você fala, caraca, meu, deu para entender? As pessoas, elas adoram pacotes prontos. Isso é dar poder para os outros, porque as pessoas vêm e falam, olha, igual a Bíblia. Ó, isso aqui é Deus, isso aqui que é a verdade, o mundo foi criado assim, é isso e acabou, está dito e feito. É uma ditadura. Você não pode questionar. Se você questionar, você está questionando Deus, você não pode questionar Deus. Entendeu? Mesmo que você veja coisas contraditórias na Bíblia, que não bate, que não cai, quando você pergunta para um padre, muitas vezes, é os mistérios da fé. Entende? E você acredita. E você não vai pesquisar por você, adquirir o conhecimento por você. Não, o pastor falou que tá tudo certo. O padre falou que tá tudo certo. Tá na Bíblia, mas tá tudo certo. Mas ninguém vai pesquisar. Ninguém vai atrás para saber. E com isso você vai tendo crenças limitantes. Porque você entrega o seu poder aos outros. Outro exemplo. Eu não vou. Olha, ele não me ama, eu também não o amo. Ele não gosta de mim, eu também não gosto dele. Ele não fez por mim, também não faço. Você está entendendo? Resumindo, para você fazer algo, você precisa que uma outra pessoa faça. Você já deixou de ser dona do que você sente, do que você pensa, do que você quer. Você vive de acordo com o que um outro quer. Se você não me ama, eu também não te amo. Não, para. Se eu te amo, você não me ama, mas eu vou te deixar. Deu para entender a diferença? Eu te amo, você não me ama, então eu vou te deixar. Entendeu? Porque acima de tudo, eu me amo. Entende? E o seu amor tem que depender de você. Se você amar, para você sentir qualquer coisa, você depende de uma outra pessoa, então você é uma pessoa dependente. Você deu o seu poder a outra pessoa. Você permite e deixa as outras pensarem por você, sentirem por você, amar por você, gostar por você. Enquanto isso, a sua vida vai ficando uma frieza. Você vai ficando fria, muitas vezes amargurada, magoada. Vai pra internet, sorri, tal, tira foto, chega em casa, fica triste, amargurada. Sai com as amigas, sorri pra botar uma panca. Volta pra casa, muitas vezes sente solidão e tristeza. Mas não para descobrir, tentar saber o porquê disso. É porque você perdeu sua identidade. Você não sabe quem você é. A mídia fala, hoje é azul, todo mundo, azul, azul. Agora é verde, todo mundo verde. Eu dei um exemplo num vídeo passado meu, que um tempo atrás era a maçã do amor. Nossa, virou uma febre. Todo mundo, maçã do amor, maçã do amor, maçã do amor. Depois foram os muffins. Todo mundo fazendo muffins, fabricando muffins, fazendo muffins para vender, muffins e muffins e muffins. Agora é o morango do amor. E todo mundo morango, morango, morango. Começa a observar a massa de manipulação. Agora, esse perfume é o que está na moda. Todo mundo compra aquele perfume. Isso daí já está velho, né? Olha, isso aí já está fora de moda. Aí você gosta de usar aquilo, mas você deixa de usar porque o pessoal falou que está fora da moda. Mas você gosta. Então isso vai te prender na Matrix. Por que vai te prender na Matrix? Porque você perde sua identidade. Você por dentro está engolindo um monte de sapo e colocando uma personalidade comandando a sua essência, a sua alma.
Isso é quando Jesus quis dizer o seguinte: conquistai todas as riquezas do mundo, mas perde a sua alma para o dragão. Não falou dragão, falou réptil. Perde sua alma para os répteis. Deu para entender? Por quê? Porque você só satisfaz o seu ego. Você não alimenta a sua alma. O problema de você dar o seu poder aos outros e às outras coisas é que você não alimenta a sua alma. A sua alegria é dependente dos outros. Você precisa estar ao lado de alguém. Você não consegue ficar sozinha com você mesmo. Por que você não consegue? Porque aos outros você perde a sua identidade. Você tem medo de você ou vergonha de você. O receio de descobrir que você não vive aquilo que realmente você queria viver. Os relacionamentos hoje, as pessoas se relacionam e falam, o amor não existe. Mas é lógico que o amor não vai existir. Você se relaciona com alguém que você ama de verdade? Ou pela situação, pela comodidade, ou pelo bem, ou por um corpo, ou por bens materiais? Mas e o amor? E o carinho, a cumplicidade, a amizade, a fidelidade, o companheirismo, a cumplicidade? Isso só se gera, se ama. Senão você não está muito aí. Quantas pessoas você vê, muitas vezes na televisão, nossa, aquela pessoa morreu, você fala, puta, você viu, que triste, né? Depois você volta, vai se divertir, vai pra uma balada, você não tá nem aí. Amanhã você nem lembra que você ficou sabendo que aquela pessoa morreu, porque você não conhecia, você não tinha sentimentos, não era da sua família, não era próximo a você. Deu para entender? Então, isso faz com que você baixe a sua frequência, perca a sua identidade e você não saiba quem você é. Aí você vai para uma igreja e acredita que existe um inferno. Aí você acredita que existe um pecado. Aí você acredita que você tem que pagar. Aquilo é pecado, aquilo não pode, isso. Entendeu? E você vai vivendo de acordo com aquilo. Poxa, mas eu gostaria de fazer isso. Não pode, Deus proibiu. Deu para entender? Mas você não vai saber a verdade, se realmente, se existe esse Deus, se Deus proibiu. Deu para entender? Você não vai atrás para saber, para descobrir. É igual eu falo para todo mundo. Eu não tenho religião nenhuma religião, mas eu sou cristão. A filosofia de Cristo, ela é a mais divina. Cristo ensinou, Cristo é uma energia, Cristo é um coletivo de consciências, é o espírito, vamos colocar, de Micá, é o espírito crístico, é o espírito do amor. É você crescer através do amor. É você vencer os obstáculos através do amor. É isso que é Cristo. Entendeu? E como eu fiz um vídeo sobre mim, eu falei para as pessoas que eu fui coroinha de igreja. Eu ia na igreja católica desde a barriga da minha mãe. Desde a barriga da minha mãe. E todo domingo, todos os domingos, na missa das 8 da manhã ou na missa das 10. Estava eu, minha mãe, meus irmãos, meu avô, minha avó, meus tios que moravam próximos, meus primos. Todos os domingos. Depois saía da igreja, ia para a casa da minha avó, do meu avô, fazer o almoço, a família toda reunida. Mas todos iam para a igreja. Fui coroinha de igreja. Bebi vinho do padre. Gostoso, vinho do padre, bom. Entendeu? Trabalhei em encontro de jovens. Até os meus 14 anos, praticamente, vamos colocar assim. Eu frequentei a igreja. Eu parei de acreditar nela aos 10 anos. Mas eu era muito novo. Entendeu? Então, aos 10 anos, você não pode optar muito para sua mãe dizendo, eu não quero ir para a igreja. Entendeu? Então, ali eu comecei a ver diferenças. Eu quis saber o porquê. Que o Deus que Jesus pregava era o oposto do Deus do Velho Testamento. E por que o Velho Testamento está junto com o Novo Testamento? Porque os judeus não gostavam de Jesus. Os judeus nem acreditam em Jesus. Eles acham que Jesus, de repente, foi um anarquista, um rebelde. Só isso. Eu ficava pensando, mas eu era novo, entendeu?
Até que eu comecei, quando eu tive meus 12 anos para 13 anos, eu já estava no lado da espiritualidade. Conheci o lado da espiritualidade. Porque quando eu era criança eu via coisas, eu ouvia coisas, e eu sabia de coisas que era impossível as pessoas saberem. E quando eu falava, as professoras brigavam comigo, os mais velhos brigavam comigo não. Falavam, esse moleque é louco, esse moleque tá meio doidão da cabeça. Deu para entender mais ou menos esse tipo de coisa. Então, eu começava a questionar tudo isso, mas eu não tinha poder, porque eu era jovem ainda. E no passado, nós tínhamos muito menos poder de decisão e de fala. Entendeu? Até você estar trabalhando fora e estar se sustentando. Aí você já era um homem responsável por você. Mas até lá, entende? E minha mãe foi maravilhosa, divina e sabe? Maravilhosa. Então, quer dizer, eu não podia questionar, mas quando eu pude questionar, eu fui atrás da verdade. Aí tudo aquilo que eu ouvia, e que eu via, e que eu sentia, começou a fazer sentido. Porque até então, eu falava de espiritualidade, eu via as coisas, eu ouvia as coisas, eu enxergava, eu conseguia ver, decifrar códigos, vamos colocar assim, coisas que as pessoas... Ele tá mentindo, vocês não perceberam? Não, tá verdade. Eu falo, eita porra, mas ele mentiu. Eu conseguia ver a trama, eu consegui, sabe? Bom, até hoje, né? Mas isso... E foi aí que eu comecei a questionar e comecei a ir atrás. E aí eu fui descobrindo. E aquilo que eu comecei a estudar, que eu comecei a ir atrás, começou a ressoar melhor comigo, eu me sentia melhor. E aí desenvolveu, é o que vocês me conhecem hoje, isso eu estou desde os meus 8 anos de idade, ferrenho mesmo, começando. Aos 12 foi um salto, e aos 15 anos, os 14 para os 15 foi o maior salto, porque aí eu pude abandonar a igreja, largar a igreja, entendeu? Ser cristão do lado das ciências ocultas, entendeu? Uma filosofia oculta, vamos colocar dessa forma, que eu estou hoje abrindo para todo mundo nos meus últimos 2 anos de vídeo. No último ano, mais ainda, com meus vídeos, eu venho revelando coisas e falando coisas, entende? Então, pessoal, é isso que vocês têm que fazer, questionar, trazer o poder de volta, entendeu? Tem que trazer esse poder de volta, tem que começar a buscar o conhecimento por você, ver se as coisas ressoam com você. Não fique esperando que o padre fale alguma coisa, que o pastor fale alguma coisa. Não fique esperando que a ciência fale alguma coisa, que a medicina fale alguma coisa. Primeiro, que se você parar para pensar, a ciência não sabe nada. Aí o pessoal, você tá maluco? Olha só, ela mesmo diz, teoria. Teoria. Nos últimos 50 anos, a ciência mudou o que ela falava que era, eu acho que mais de 1000 vezes. Sério, 1000 vezes. Ela mudou tudo. E com James Webb aí, tá caindo tudo. Big Bang tá caindo tudo, tudo. Tá caindo tudo que a ciência, a NASA falou sobre tudo, tá caindo. Sóis que não deveriam existir, sistemas solares que não deveriam existir, galáxias que não deveriam existir, porque eles achavam que a galáxia estava expansiva e lá atrás deveria ter galáxias de bilhões de anos, chega lá tem galáxias novas, jovem. Mas como? Pera, deu para entender? Mas aí que tá, as pessoas ainda continuam, mas o cientista falou, é teoria. Agora, se vocês pesquisassem e fossem atrás por vocês saberiam disso. Que é teoria. Peraí, se é teoria, então ele ainda não tem certeza, não sabe de nada, pode mudar. Então você não pode dizer a ciência falou, porque a ciência não sabe. Olha só o que eu ouvia no passado, quando eu ia pesquisar sobre OVNIs e alienígenas, que eu via OVNIs, entendeu? E nunca acontece assim. Bom, um dia eu vou contar mais a fundo, entendeu? Então, eu via coisas, e eu não entendia, eu era jovem. E acesso ao conhecimento externo era muito mais difícil que hoje. Muito mais difícil. Os nossos irmãos negativos controlavam muito mais a mídia. Muito mais a mídia. Então, eu entrava em livros de cientistas que estudavam ufologia, essas coisas, pedras antigas, arqueologia. E sabe o que eles falavam? Não, os antigos, eles falavam que era disco voador porque eles viam uma nuvem em forma de círculo. E ali eles achavam que era o disco voador.
Olha só, pessoal, vamos analisar comigo. Um cientista naquela época, isso há muitos anos atrás não, tá? Isso há uns 20 anos atrás. Peraí. Quer dizer que eles viam uma nuvem e confundiam que era uma nave espacial? Aí eu pergunto para vocês, egípcios, os índios, o que eles mais fazem na vida é olhar para o céu. É só você ver os pescadores, aqui mesmo, no Campeche. Agora, a invasão foi gigantesca, a destruição está na velocidade da luz, a destruição aqui do Campeche. E a pesca também, e poluição, sujeira no mar. Mas beleza, isso é uma outra coisa. Você chega para o pescador no passado, a gente estava na praia, eu que surfo, sabe? Cara, eu acho que semana que vem vai dar uma tempestade forte, hein? Uma semana. A gente sabia o tempo 2 meses antes, 1 mês antes. Tinha pescador que falava assim, ó, tal dia com tal hora, que não sei o que lá mais vai mudar. Por como você sabe? Olha as nuvens. Então, quer dizer, os índios, os antigos, se baseavam tudo pelo tempo, o vento. Os pescadores é pelo vento. Os peixes, surfista é pelo vento, para a onda. Você está me entendendo? Então, o que as pessoas mais faziam, e o que os surfistas fazem muito, é olhar para o céu para ver que vento vai entrar amanhã, de acordo com o vento que está entrando. Por exemplo, aqui no sul, quando faz asa de galinha que a gente fala, a gente sabe que amanhã ou depois de amanhã, em 2 dias, vai entrar o vento sul. E entra o vento sul. Por quê? Porque as nuvens fizeram aquelas desenhos, parece que é pintura, escultura, a gente fala que parece pena, asas de galinha. Entende? A gente sabe que vai entrar o vento sul. Então, você acha que esse pessoal que olhava para o céu mais do que os cientistas de hoje olham para o céu? Você acha que eles que estudavam nuvem, temperatura, tudo, sabia que as nuvens quando vinham da onde? Você acha que eles iam confundir uma nuvem com disco voador? Não, para e pensa, pessoal. Olha que ridículo os cientistas falando isso na televisão, no Discovery. Isso há uns 15, 20 anos atrás. No History Channel. Sabe? Falar que os egípcios, os maias tinham os cálculos das constelações, dos anos, das estrelas. E você acha que eles iriam olhar para o céu e achar que uma nuvem era... Para! Os maias desenharam toda a constelação, todo o nosso sistema. Tudo, data, tudo, finais de ciclo. Bom, não preciso falar sobre os maias, porque de 2011, de 2008 a 2012, acho que foi o povo mais estudado no planeta Terra, foi o povo dos maias por causa da previsão de 2012. Que, por sinal, nós falávamos na época, eu não tinha canal, mas eu já falava para o grupo que isso não iria acontecer, aquilo era uma mudança energética. Bom, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Entende? Então, eu estou falando isso para vocês verem. E aí eu fui atrás, eu falei, assim que eu fui atrás, eu lembro de uma passagem que Jesus Cristo falava, que os pescadores, quando olhavam o formato da nuvem, eles sabiam do que ia acontecer olhando o tempo, entendeu? Então, na hora que eu vi isso, eu falei, peraí, se os caras viam o formato da nuvem, eles sabiam se ia chover, os caras que mais olhavam para o céu sabiam tudo quanto era formato de nuvem. Você acha que esse cara... Aí eu comecei, você tá me entendendo? Eu comecei, falei, não, peraí, vamos atrás para saber. Aí eu fui saber, fui descobrir, entende, por mim. E isso foi expandindo minha consciência. Porque foi fazendo sentido com aquilo que eu via. Foi fazendo sentido com aquilo que eu sabia. Foi fazendo sentido com aquilo que eu conhecia. Foi fazendo muito sentido. Entende? E minha consciência foi expandindo. As minhas lembranças vieram. Eu comecei a lembrar mais das coisas. Porque eu comecei a ver coisas. A conciliar e falar, pô, eu não tô louco. Eu não tô doido. Eu vejo mesmo alguma coisa, entendeu? Minha mente funciona muito mais rápido do que a das pessoas. Eu consigo perceber coisas que as pessoas não conseguem perceber. Eu consigo perceber a manipulação da mentira, a manipulação dos outros, e eles não conseguem ver. Aí as coisas começaram a fazer sentido para mim. As coisas começaram a fazer muito sentido nesse caminho, quando aos meus 12 anos de idade,
minha mãe me levou aos 11 anos de idade, minha mãe me levou para benzer, porque para tirar um demônio, porque o pessoal achava que... Porque eu via, bom, por causa de tudo isso. Mas quando eu entrei naquele centro de candomblé, aquela senhorinha de cor, linda, maravilhosa, que eu tenho um carinho, pô, já faleceu faz muitos anos, eu tinha 10 anos, ela já tinha uns 70 anos naquela época. Uma querida, maravilhosa. Quando eu entrei ali e eu vi as imagens dos santos, tal, tudo, eu desacelerei. A partir dali foi o meu primeiro despertar. Eu falei, opa, existe um outro mundo, eu não conhecia aquele mundo. E era aquele mundo que eu via. Eu via os seres, eu via aquilo, entendeu? Então, depois foi a igreja, quando eu comecei a questionar as coisas. Eu questionava na igreja. Peraí, se nasceu Caim e Abel, certo? E Caim matou Abel, então no mundo só ficou Adão, Eva e Abel, e Caim. Mas Caim ficou com medo dos bandidos, pediu para Deus para não ser assassinado. Deus faz um sinal na testa ou no braço dele, não sei aonde, para que os bandidos não o matem. Ele se refugia numa aldeia e casa. Aí eu, pô, Katsu, era só os três, da onde surgiu a aldeia? Da onde surgiu o assassino? Da onde surgiu a esposa de Caim? Eu falei, caraca, mano, tem um outro Deus fabricando aí, ou esse Deus tá meio... Você tá entendendo? Eu comecei a ver essas coisas. E a partir daí, eu parei de dar meu poder para qualquer pessoa. Eu descobri que tudo é manipulado. Tudo para fazer você perder e sair de você. A mídia te manipula. As religiões te manipulam. Colocando falsas crenças, crenças limitantes em você. Fazendo você acreditar num pecado que não existe. Existe, você é responsável por aquilo que você faz. E tudo que você faz volta para você. A própria energia traz de volta. Não tem um Deus te julgando. Jesus falava, ninguém julga, não julgue. Jesus pediu, os maiores mandamentos de Jesus era amar o próximo como a ti mesmo, não julgue e não meça. Não faça com o seu próximo o que você não quer para você e ame a seu Deus mais do que tudo. Então você não podia julgar. Entende? Então você começa a perceber as coisas. Aí começa a acontecer a coisa mais importante. Você começa a olhar para o mundo e você consegue enxergar a manipulação na matéria. Pelas mídias, pelos boots, seres sem almas que uma parte é manipulada pela IA e a IA tá hackeada e algumas são manipuladas pelos nossos irmãos negativos. É aquelas pessoas que falam, e Deus falou comigo e pediu para me matar. Tinha uma voz na minha cabeça, você está entendendo? E esses seres fazem um monte de coisa. E aí você consegue perceber a manipulação. Jesus Cristo tem uma frase que ele diz o seguinte, se você não consegue entender e compreender a manipulação, ou melhor, desculpa, perdão, erro. Se você não consegue ver nem perceber a manipulação do mundo que você vê com seus olhos da matéria, como você tem a intenção de tentar saber sobre o mundo que você não vê. Então, pessoal, se vocês não conseguem perceber a manipulação daí de fora, quem comanda o mundo, a manipulação do jogo político, do dividir para conquistar, de criar 3 sistemas de administração de um país, Soci, Capi e Comui, criar religiões, cristianismo, judaísmo, islamismo, transformar as filosofias em religiões, cristão. Jesus não criou religião, mas transformaram numa religião. Krishna não criou religião e transformaram Krishna, Hare Krishna numa religião. Buda não criou religião, mas criaram o budismo. Maomé não criou religião, era um filósofo, ele veio trazer acalento para aquele povo. Entendeu? Foi o sistema que transformou isso em religiões. Mas você só consegue ver isso se você conseguir enxergar a manipulação. Mas para isso você tem que pegar o seu poder de volta. Porque enquanto você der o seu poder para outra pessoa, você vai acreditar no que todo mundo fala. No que o WhatsApp fala. No que a mídia fala. No que a Bíblia fala. No que a medicina fala. No que os laboratórios falam. Eu lembro que eu tinha uns 14 anos, quando começou uns 12 anos, quando começou a manipulação, que era uma campanha,
O chazinho da vovó não cura, tem que tomar remédio. Mas eu, criança, na minha época, criança não tinha tanta voz. Aí eu assim, pro farmacêutico, mas não é com as ervas que fazem o remédio? Não é com as ervas do chazinho da vovó que se faz o remédio? E, lógico, filho, ele é estudado, deixa, ele é um doutor, ele estudou. Naquela época tinha isso, você estudava. Não era que nem hoje, que, pô, a faculdade está aí. Naquela época, pra você fazer uma faculdade, meu Deus do céu, cara. Não era assim. Entendeu? E hoje se descobriu, hoje não, há muito tempo se descobre o quê? Que os remédios são feitos com chazinhos da vovó. E se as pessoas tivessem continuado tomando o chazinho da vovó, você estaria fazendo a precaução, a prevenção de uma doença. Agora, quando você vai tomar o remédio, é porque você já está doente. E o chazinho da vovó evitava que você ficava doente. Então os laboratórios não iam. Deu para entender? Então eu vi isso aos 12 anos. Eu tive que ficar quieto. Em 1990, eu descobri a manipulação do mundo. Por quê? A manipulação do governo americano, não do governo americano, do estabelecimento americano, do establishment, deu para entender? Da corporação americana. A manipulação, não do povo, mas da corporação que manipula a presidência. Em 1990, eu fui para os Estados Unidos, ficar lá 1 ano e pouco. Vou resumir, porque eu já contei essa história. E a minha garota, na época, falou, amor, a gente não tem nenhuma foto. Bom, vamos comprar uma máquina fotográfica? Eu falei, vamos. Pegamos o carro, saí de Boca Raton e fui para Miami Town. Peguei uma 95. 95 é uma rua que liga a Flórida a Boston. Eu acho que é isso, Boston. Eu acho que é isso. É uma reta só. E naquela reta, daria 1h30, 1h30, 2 horas tranquilão, de boa, para ir da onde eu estava até Miami Town. E eu fui olhando assim as paisagens, aí eu falando para ela assim, nossa, se é no Brasil, tá cheio de árvore, mato, você vê aquele descampadão. Nos Estados Unidos era só deserto, 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 deserto. Beleza. Chegamos lá, eu fui comprar uma máquina fotográfica, a minha garota falou assim, por que a gente não compra uma filmadora? Eu falei, pô, pode ser. Bom, resumindo mais ainda, tem toda uma história, nós compramos a filmadora e compramos a máquina fotográfica. Estamos voltando. Aí eu tô voltando, dirigindo, e tô olhando aquela deserto, né? Aquela reta sem fim. E aí eu comecei a lembrar do que eu tinha falado na ida. Pô, se fosse no Brasil, tava cheio de árvore, mato, fruta, manga, jaca, pêssego, tudo, né? Aí eu, caraca, peraí. Eu olhei pra minha garota e falei, peraí, cara. Tem alguma coisa errada. Ela o quê? Eu falei assim, meu, caiu a ficha. Ela, que ficha? Eu falei, pensa comigo. Os Estados Unidos é um país miserável. Ela, como assim miserável? Os caras são milionários. Olha aí, amor. Eu falei, é isso mesmo. O país, as terras americanas é miserável. E o Brasil é quinquilionário em tudo. Eu falando para ela. A gente tem tudo, a gente tem petróleo, a gente tem ouro, a gente tem diamante, a gente tem água. A maior riqueza do mundo é água. A gente tem remédio, a gente tem erva, a gente tem tudo. O Brasil é um país singular. Agora, como pode o nosso país ser quinquilionário com um povo miserável? E os Estados Unidos, um país miserável com um povo milionário? Era para nós sermos bilionários, nem milionários. Era para nós sermos bilionários. Para onde vai a riqueza do nosso país? Aí eu comecei a correr atrás. Aí eu descobri o famoso sinistro governo oculto, ou sinistro governo secreto, que todo mundo fala, ou governo oculto, que existem 3 máfias. E elas brigam pelo controle. Aí eu vi essa manipulação. A partir daí, tudo mudou na minha visão. A partir daí eu descobri que a mesma cúpula que comanda, eles comandam através
das religiões, da mídia, da educação e da saúde. Eles controlam tudo. Tudo. Eles controlam o Comuni, o Capi e o Soci. Essas 3 facções que brigam entre si pelo controle. Só que essas 3 facções respondem ao único ser. Então, é o topo da pirâmide, essa é a manipulação. E aí eu descobri várias outras coisas. Que os presidentes não mandam nada. Que nós só somos pobres e ferrados porque somos um povo dividido. Todos os países que o povo são pobre e ferrado é um povo dividido. E todos os países que têm uma situação melhor são o povo unido. É só vocês repararem. Não precisa ser um gênio. Nossa, o cara é um gênio. QI 280. Não! É tirar o véu. Esse é o problema. Quando você dá o seu poder aos outros, você tem um véu. E você não enxerga. Você não vê nada disso. Você não vê essa manipulação. Pensem comigo, pessoal. Nosso país é quaquilionário. E os países ricos, financeiramente, as suas terras são pobres. Eles não têm muita riqueza. Não a diversidade de riqueza que o nosso país tem. A América do Sul é a parte mais nobre do nosso planeta. É a parte com mais água, com mais natureza, com mais riqueza. E nós somos pobres. Colômbia, Venezuela, Chile. Não vem falar que é ditadura. Não vem falar isso não. Esquece isso. Esquece os presidentes. Esquecem o Soci, o Capi, esquecem isso. Esquecem. Olhem a realidade. Como o mundo é. A América do Sul é a parte mais nobre e pobre. E a América do Norte é a parte mais pobre e rica. Tem alguma coisa errada. A riqueza nossa não está ficando aqui. E isso não é de hoje, pessoal. Isso é desde 1900 e... Quando deram o golpe militar no Jango, com a ajuda da CIA, com a ajuda do presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson. Pessoal, é só vocês correr atrás. Tem um documentário, chama O Dia que Durou 21 Anos, alguma coisa assim. O vice-embaixador dos Estados Unidos no Brasil naquela época chega para o repórter brasileiro e fala: peço desculpa a você e ao seu povo o que o nosso país fez com vocês. É sério, pessoal. O vice-embaixador, porque o embaixador tinha morrido. E vários outros repórteres na época falaram a mesma coisa. Essa reportagem foi internacional. Foi feita por um brasileiro e por um outro povo. E por um outro repórter de um outro país. E tá aí para todo mundo ver e ninguém quer ver. As pessoas continuam acreditando no WhatsApp, no grupinho do WhatsApp, e continuam acreditando em político. Continuam acreditando nos políticos. E não conseguem ver a manipulação. A cada 4 anos nós acreditamos que um presidente vai mudar o nosso país. E o povo se divide brigando. Chegam até a se matar. E o país continua cada vez mais. E o povo cada vez mais oprimido e o povo cada vez mais escravo. Mas espera aí, o presidente do mês passado, da última eleição, não ia mudar? E o da penúltima? E o da antepenúltima? E o da outra? E o da outra? E o da outra? E o da outra? E o povo continua dividido. E sem analisar que os países que são melhores de vida, o povo é unido. Quer um exemplo? Eu não sabia, eu não vejo. Eu falo sobre essa coisa de união do povo. Me mandaram uma reportagem que no Canadá e no México o povo se uniu contra o tarifaço do Trump. E aqui no Brasil uma boa parte defendendo. Querendo entregar... Lembra qual o motivo desse vídeo? Entregar o seu poder aos outros. Então você imagina que uma parte quer entregar o poder para outra pessoa. Para mim isso não importa. Vou dizer para você por que não importa. Porque eu sei que não adianta eu defender o Capi, ou o Comuni, ou o Soci. Qualquer um deles que eu defender, eu estou defendendo nossos irmãos negativos. Vamos colocar diabo? Eu estou defendendo o diabo. Não existe isso, tá bom? Não existe. Já cansei de falar. Tudo é política, tudo é negociação. Não existe essa coisa de bem e mal.
Não existe essa coisa de Satanás, é o demônio, a Deus. Não, não existe. Existe política. A guerra é política. A guerra é para o poder, infelizmente. As guerras que nós temos aqui para o poder, a corrupção, tudo isso, quem se acha que ensinou para a gente? A Bíblia diz, todo mundo, a filosofia antiga diz que os deuses desceram para a terra e ensinaram tudo a nós. Então, quer dizer, eles ensinaram aquilo que eles já sabiam lá de cima. Então, a corrupção, a maldade, a cachaça, a bebida, tudo. Eles que ensinaram. As armas, guerrilha, guerra, eles ensinaram. Para quê? Para criar um planeta onde eles teriam um monte de escravo, um povo brigando com o outro, o próprio povo brigando entre si, enquanto eles estão lá só se alimentando da nossa energia, se alimentando da nossa comida, porque a gente produz para eles. Então, pessoal, é isso que te prende nessa Matrix. Você não saber a causa das coisas. Por exemplo, a causa da desgraça, de toda a desgraça no mundo, de doenças, guerras, é um governo oculto. Os presidentes todos são marionetes de um sistema, de uma agenda. Entendeu? Eles são marionetes. Então, por isso que eu falo para mim que não importa. Não importa se eu sou, se o Capi vai ganhar. O que eu quero é sair daqui, dessa escravidão. E o que eu quero é que vocês despertem para vocês também saírem dessa escravidão. Entende? Porque enquanto vocês ficarem defendendo o sistema político, enquanto vocês ficarem defendendo religiões, enquanto vocês continuarem julgando, enquanto vocês continuarem fazendo tudo isso, vocês vão continuar presos. Eu canso de falar uma coisa, canso de falar. Esse planeta, o maior teste dele é a sua índole. Não se esqueça que a maior parte das pessoas que estão aqui, que têm alma, são refugiados. E muitos que não têm, perderam, são refugiados de guerra, renegados de guerra. Entende? São exilados. São os exilados de Capela, mas não, eu já falei, não é só Capela, são várias partes. Mas são os exilados. Uma outra parte são seres, como eu já falei, que não tinham nada a ver com nada, que estavam aqui na Terra antes dela ser escravizada e acabaram ficando presos aqui. E os nossos irmãos negativos acabaram sequestrando as mulheres dele, matando, fazendo com que eles ficassem irritados, nervosos, quisessem a vingança e saíssem matando. Aí ferrou, estavam presos na Matrix. Muitas civilizações, muitas naves que caíram aqui, muitos seres ficaram presos aqui e estão presos aqui, naves que caíram há centenas de anos atrás, mas eles entraram em confronto com o ser humano e mataram. Ah, estavam presos aqui. Se ele tivesse fugido, se escapado e não se envolvido, ele teria ido embora. Mas ele entrou em confronto e matou. Então ele criou um karma aqui. Então ele está preso aqui. Ele tem que sair quando ele aprender. Você está entendendo? É o aprendizado. É a sua índole. E muitos que estão aqui são aqueles que não tinham. E muitos que vieram para cá, eu já falei isso. Vários trabalhadores da luz que vieram para cá, acho que 80% deles se perderam, estão perdidos. Mas o que vai tirar eles daqui é a índole deles. O que vai determinar se eles voltam para o corpo em criogenia, ou se vão para um planeta com um estado de consciência muito mais elevado, tendo só umas 3, 4, 5, 6 reencarnações, só, ou 10 encarnações no máximo, ele já se livra e vai embora. Ou ele vai para um planeta primitivo. Ou os piores vão para o planeta que nossos irmãos negativos vão tomar conta. Entende? Então o que eu quero não é que vocês fiquem disputando política. Igual eu fiz uma live no Flávio Vale e estava explicando justamente isso, falando que eu era comunista. Eu falei, vocês estão de brincadeira. Eu estava apenas explicando a real, para as pessoas verem a verdade. Só que aí ele me cortou, porque as pessoas estão brigando. Eu falei, mas eu nem expliquei. Eu estava explicando isso e eu acabei de explicar para vocês, que é para não ter nada disso. Tudo é comandado pela máfia. É simples assim. É simples. E esse é o primeiro despertar que vocês têm que ter. Porque se vocês não conseguirem entender a manipulação do que acontece no mundo que vocês enxergam com os dois olhos, sentem, tem tudo, como que você quer entender o mundo que vocês não veem? Então, primeiro, vocês têm que acabar com os dogmas, acabar com as crenças limitantes, buscar o conhecimento
Buscar o... Olha, eu já falei, o nosso futuro está preso no nosso passado. Nós precisamos entender quem somos, compreender quem somos, descobrir quem somos, nos reapoderar do nosso poder, pegar de volta tudo que demos para os outros e trazer de volta para a gente, se reapoderar. É isso que nós precisamos fazer. Aí despertar. E ao mesmo tempo ir despertando e descobrindo que cada um é um fragmento de Deus. Amai ao próximo como a ti mesmo. Eu sou você, você é eu. Todos nós somos um só, de um único Deus. Entendeu? Viemos da mesma massa, como disse o grande mestre. Então, se viemos da mesma massa, nós viemos. Ele não falou, vocês vieram, eu não. Ele falou, não, viemos da mesma massa. Vocês estão na porta do céu, nem entrem, nem permite que os outros entrem, seu bando de víboras. Ele acabou de dizer que eram os reptilianos. Nossa maior guerra é contra os dracos. Deu para entender? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje ficou um pouco longo, mas é necessário para vocês entenderem o que prende vocês. É as crenças limitantes, as falsas crenças, a falta do conhecimento. E tudo isso faz com que você perca seu poder. Você dê o seu poder ao outro e perca a sua identidade. Quando você perde sua identidade, você perdeu quem você é. A tendência sua é ter depressão, pensamentos suicidas, tristeza profundas, mágoas, insônias, desilusão. Não vai conseguir arrumar ninguém legal. Por quê? Porque você não está alimentando sua alma, está alimentando o seu ego. E seu ego é péssimo para escolher um amor, péssimo para escolher qualquer coisa. O ego é péssimo, ok? Fiquem na paz e no amor de Deus no interior de cada um de vocês e tenham sempre alegria, amor e paz. Gratidão.